Visitamos Abrantes e Tomar. Dizem que em Abrantes está tudo como dantes, mas não, nos últimos tempos tem-se desenvolvido bastante e são muitas as mais recentes propostas que vão desde museus com peças da pré-história a concertos, festas na cidade e um moderno festival anual de filosofia. Abraçada por três províncias da Beira Baixa, do Ribatejo e do Alto Alentejo. Bem pode dizer-se que Abrantes começou a ser conhecida sobretudo depois de Dom Afonso Henriques ter doado o seu castelo e o seu termo à Ordem de Santiago. Edificada a cidade em 1916, faz precisamente 110 anos este mês, bem pode dizer-se que aqui não falta o que visitar, pois o património arquitetónico, cultural, gastronómico, histórico é realmente riquíssimo. Venha daí connosco conhecer a cidade florida. Abrantes ergue-se numa altitude média de 100 metros, dominando todo o vale, desde o oeste de Belver, concelho de Gavião, até ao município de Constância. Não falta o que conhecer e fazer, por vezes em locais pouco conhecidos e bonitos, como esta Casa Anadia, ou Quinta do Bom Sucesso, por muitos conhecida também por Palácio de Alferrarede, embora o que ali exista seja este castelo do século XIX, só visitável por fora, construído pelos mesmos arquitetos responsáveis pelo Palácio da Pena, em Sintra. É uma quinta com muita história, muito antiga, remonta ao século XIV, onde foi adquirida pela família Fernão Almeida, uma família também aqui muito importante na cidade de Abrantes, e tem muitas coisas aqui a descobrir. Temos, por exemplo, um sobreiro com 200 anos que se encontra selvagem, em estado de selvagem, então efetivamente há aqui muitas coisas. O eucalipto ainda mais antigo. 400 anos, vindo da Austrália. Em plenos 400 hectares de terra, sem os quais de Olival tem também uma antiga casa senhorial, uma capela, cavalariças e um lagar do século XVII próximo da Praça do Comércio, onde, em tempos remotos, se chegava diretamente de barco. Temos uma ponte romana também, que passa o rio, exatamente, que na história, diz a história que as pessoas vinham de Lisboa de barco. O Rio Tejo encontra-se aqui a 700 metros da propriedade e entravam nessa ribeira que antes era navegável, agora já não, e vinham então a essa Praça do Comércio, que é também um dos sítios que se pode visitar e aprender mais sobre a história aqui da Quinta e de antigamente. Com visitas guiadas podem experimentar vinhos e azeites e também ver estes coches, verdadeiras relíquias bem conservadas, como as histórias em que são referidos. Provas de azeite, do nosso azeite que é produzido aqui então na Casa Anadia, na Quinta do Bom Sucesso, e também contamos com os vinhos que provêm do Palácio da Anadia, que se encontra em Mangualde. Nós temos uma loja com os produtos, o azeite, os vinhos, e pode vir aprender mais um bocadinho sobre o que é a história então, e produção de azeite. A história da quinta e a produção do azeite. Também um pombal de 1206, bolos que encantam os visitantes mais novos, um laranjal que também servia como aromatizador, um relógio de sol que era usado pelos trabalhadores e este roseiral neorromântico. À saída, deixe-se também surpreender pela beleza e a riqueza patrimonial do Centro Histórico de Abrantes. Não deixe de visitar o Museu Ibérico de Arqueologia de Abrantes, mais conhecido por MIA, e a Biblioteca António Boto. Aberto desde 2021, o MIA é fruto de uma aposta de 7 milhões de euros, já considerado o maior investimento cultural na região centro. Há toda uma fileira ligada, por exemplo, voltamos à rede de museus, ligada àquilo que foi o Museu a Metalúrgica Eduardo Ferreira, e hoje o Museu Metalúrgica Eduardo Ferreira foi o Museu Português do Ano em 2018. Nós estamos no MIA, Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, foi requalificado no antigo convento de São Domingos, um convento dominicano do século XVI, onde aqui ao lado surgiu a Palha de Abrantes, esses doces conventuais, e que hoje está aqui reabilitado, que é foi o Museu Português do Ano em 2023 e ganhou um prémio também de reabilitação urbana, também no António Pereira, também em 2023, e agora, mais recentemente, foi inaugurado no ano passado o Museu de Arte Contemporânea Chartas de Almeida. Tem 3 focos, desde a pré-história à contemporaneidade. Inclui peças da Fundação Estrada e de Maria Lucília Moita, além de diversas exposições temporárias e muitas parcerias com outros museus. Temos uma rede de museus muito ampla, premiada, nacional e internacionalmente. O Panteão dos Almeida foi um projeto
Foi ali que aconteceu o Conselho de Guerra da Batalha de Valdes Barrota, por exemplo, mas está ligado à família Almeida, o Francisco Almeida era de Abrantes, portanto há toda uma ligação historiográfica tremenda a tudo aquilo que é a história militar de Portugal. Essas flores estão por todo lado e nós estamos aqui num jardim de rosas, inclusive que visa recriar também um ambiente do século XVI, foi isso que o paisagista assim fez, e o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, quando reedificámos aqui o MIA. Ao lado do museu, a biblioteca, situada na antiga igreja do convento de São Domingos, desde 1993, que homenageia um dos nomes mais conhecidos nascidos em Abrantes, António Boto. Desta vez a exposição em destaque vai para outro poeta, Nuno Júdice, mas todos os dias, para além de milhares de livros, há atividades propostas para adultos e crianças em espaços próprios dedicados à família e à cidade. E no outono, o Festival das Artes e do Pensamento. Temos o Festival da Teçaria, temos o Festival Nacional da Teçaria e a seguir, por exemplo, temos este festival ligado às artes do pensamento, que é uma praça aberta, que acontece aqui na Biblioteca Municipal António Boto, também é uma figura incontornável ligada ao turismo literário, que é um outro projeto que estamos também a explorar, porque há toda esta dimensão, turismo criativo, turismo industrial, turismo literário, que de alguma forma também visa atrair pessoas para o nosso território e faz-nos falta estes momentos também para pensar hoje. E o Festival de Filosofia é essa praça de pensamento que acontece por ocasião do Dia Internacional de Filosofia, na terceira semana de novembro. Na zona de Abrantes, o carvão ainda é uma das maiores heranças e marcas, mas há outros ofícios antigos que permanecem, como cesteiros, esparteiros, oleiros e tecelões. Não só o artesanato, a doçaria regional também é conhecida e bem famosa, por culpa de alguns artistas, como o chefe Fernando Correia, já premiado 14 vezes por algumas guloseimas típicas, como tigeladas e palha de Abrantes. Os primeiros prémios têm a ver com a oficialização do bom trabalho que nós fazemos em prol da doçaria conventual e regional aqui de Abrantes. Nós temos os primeiros prémios da palha de Abrantes, da tigelada e das broas de mel durante vários anos seguidos. As formas são formas de barro cru, elas têm que estar a cozer até 350 graus, têm que estar aquecidas e o líquido entra dentro da forma e é colocado a 350 graus, cozem 12, 15 minutos a tigelada. Mas não faltam outras inovações com assinatura em formas e sabores inesperados. Alguns que fazem tendência sazonal e estão na moda em bombons no inverno e em gelados no verão. Achámos que a palha de Abrantes deveria ter mais identidade e transpusemos isso para um fardo. Mas este fardo da palha de Abrantes não é o único doce novo. Claro que não, temos também o macarrão, o gelado, o bombom, o quindim palha, entre outros. O segredo é a originalidade do doce, manter a tradição, a calda, fazemos a calda de açúcar tradicional, o doce de ovo é cozido a uma certa temperatura, o que vai minimizar o doce pode aguentar 15 dias, mandamos para o Instituto de Engenharia Alimentar, é um doce que aguenta 15 dias, podem levar à vontade, é um doce seguro. Temos aqui uma broa de espécie, que é feita com azeite, leite, erva doce, canela, que é uma broa que leva também fruta cristalizada, muito bom, normalmente são as pessoas de mais idade que gostam deste tipo de bolos, mas é um bolo menos calórico, acaba por ser mais agradável. Temos também o bolo finto, que é na base da ferradura daquele bolo de festa que se utilizava antigamente para os casamentos, onde leva erva doce, açúcar amarelo, ovos, azeite, leite e aguardente. Depois de retemperadas as energias com um café e um bolinho, desfrute de mais momentos de lazer na cidade, envolvida por boas praias fluviais. Aprecie as magníficas paisagens num dos vários miradouros do concelho. Para almoçar ou jantar, este é dos restaurantes mais conhecidos, de um chefe com 2 estrelas Michelin, conquistadas em Londres e em Andorra, onde trabalhou antes de se radicar não muito longe do castelo. Às estrelas juntam-se mais 7 prémios Bib Gourmand e outras distinções gastronómicas. Trabalho muito com forno a lenha. Voltei um bocadinho ao passado, digamos assim, para trabalhar com carnes cozinhadas a baixa temperatura, mas em forno a lenha, como eram as carnes de vitela, carnes de porco preto, javalis, fiascos. Trabalho muito com forno a lenha. O chefe diz querer apostar em comida de qualidade e em quantidade, para não defraudar os clientes. Basta-lhe que vão com apetite, diz que o menu é rico e variado. Tem entradas muito tradicionais, como as morejas. Temos os cabeços de fazão, temos várias entradas nossas, digamos assim. O que é o assado, por exemplo, o assado misto, que é a vitela e o caçado porco preto, dá mínimo para 2 das pessoas. Vai na mesa e vai com castanhas, vai com favas, vai com barra doce. Sim, tem muito. Aqui sai muito bacalhau. Tenho um bacalhau de uma posta, que é uma posta de 1,2 kg,
que é um bacalhau de lombo bastante alto. Não é posto é que é grande. O lombo é que é muito alto para ter o sabor do verdadeiro bacalhau. É um bacalhau que é feito com ameijo e com camarão e pronto, é tipo o bacalhau com natas, mas não tem nada a ver com o pronto, bastante diferente. Se ainda houver espaço para sobremesas, ficam algumas doces sugestões. A sobremesa que representa o que é o Monte de Abrantes, digamos assim, está lá em cima, e por dentro está cheio de doce de ovos, como a palha de Abrantes, e leva a palha de Abrantes por cima. Após uma refeição frugal, o passeio continua. Sinta o Tejo, passeando na zona ribeirinha. Para os mais radicais, há atividades náuticas na Albufeira de Castelo de Bode. Respire ar puro e deixe-se levar pelos trilhos e percursos pedestres. Como o íngreme caminho que nos leva até ao antigo e altaneiro Castelo de Abrantes, de onde a vastidão da paisagem que se contempla deslumbra e relaxa. Depois de mais uma conquista, que foi a subida até esta fortaleza, até ao Castelo de Abrantes, de estilo gótico e românico, situado nesta colina na